Então a gente está aqui hoje falando sobre a bolha da IA. Será que existe uma bolha na IA? Vamos perguntar para o nosso clone aqui. Fala, meu clone, tudo bem? A gente está falando aqui sobre bolha da IA. Você acha que existe uma bolha na IA? Fala, Fabiano. Tudo ótimo por aqui. Pronto para mais uma mesa de bar inteligente. Sobre essa sua pergunta da bolha da IA. Bem, é o tipo de questão que faz a gente coçar a cabeça, né? Os dados do Newsradar mostram um frenesi de investimentos em IA com valuations astronômicos. Mas aí a gente se pergunta, será que essa euforia é sustentada por fundamentos sólidos ou é só mais um hype passageiro, tipo a era das .com? Na prática, a IA já está transformando indústrias, desde saúde até finanças. Mas o que me intriga é se estamos vendo um avanço genuíno e sustentável ou uma corrida desenfreada que pode estourar antes de entregar o valor prometido. O que você acha, Fabiano? Estamos construindo o futuro ou apenas um castelo de cartas com inteligência artificial? Eu não te contei antes da gente começar, mas eu escrevi um post no blog da Bond aqui sobre isso. E eu trago 5 argumentos que alimentam a narrativa da bolha da IA. O primeiro é a necessidade humana por narrativas, né? As pessoas precisam de narrativas assim para fazer sua vida seguir, dar sentido à vida em geral. Então, o próprio lançamento confuso do GPT-5 assim meio que deu alimentou um pouco essa narrativa. A reestruturação e demissões das Big Techs é o ponto 2, né? Então, sempre tá tendo muita demissão, sempre tem muita demissão, o pessoal, né, fala sobre alguma reestruturação, então esse fenômeno de bolha também parece ter sido alimentado por isso. Depois uma autocrítica dos próprios líderes da IA, que andam falando que o investimento está realmente alto, e estudos apontando fracassos em larga escala, que eu acho que não tem tanto a ver com bolha, mas sim a forma como as pessoas estão adotando a IA nas empresas. São 4 pontos, na verdade, né? Então, é isso. Entendi, Fabiano. Então você trouxe 4 pontos que alimentam a narrativa da bolha da IA. A necessidade humana por narrativas, a confusão em torno do lançamento do GPT-5, as demissões nas Big Techs e a autocrítica dos líderes de IA, além de estudos que apontam fracassos na adoção. Olha, essa sua análise é interessante. A gente sabe que a psicologia humana adora uma boa história e a IA, com seu potencial transformador, é um prato cheio para narrativas grandiosas. Mas será que essa necessidade de contar uma história não nos cega para os riscos reais? Quanto às demissões e à autocrítica dos líderes de IA, isso me faz pensar no paradoxo da inovação. Quanto mais avançamos, mais nos deparamos com os limites e as incertezas. É como se a própria busca por disrupção nos obrigasse a confrontar nossas fragilidades. E sobre os fracassos na adoção, isso me lembra um caso que vi na Case Library, sobre uma empresa que investiu pesado em automação, mas esqueceu de treinar a equipe. O resultado? Um elefante branco tecnológico. Será que a bolha da IA não é, em parte, um reflexo de como estamos tentando aplicar essa tecnologia sem a devida maturidade organizacional? O que você acha, Fabiano? Eu acho que esse é um dos principais pontos que alimentam a narrativa. Eu não acho que tem uma bolha. Definitivamente eu não acho que tem uma bolha. Tá? Vamos ver se eu estou certo daqui a 2 anos. Porque eu vejo que a evolução está nos casos de uso mais complexos. Então, o lançamento do GPT-5 prometeu mundos e fundos e na hora as pessoas se deram conta que na verdade não teve um super avanço, teve um pequeno avanço. Só que nos casos mais complexos, sim, a IA está avançando e os benchmarks continuam mostrando que tem um progresso realmente exponencial nos modelos, né? Interessante sua perspectiva, Fabiano. Você acredita que a evolução real da IA está nos casos de uso mais complexos e não necessariamente nos avanços superficiais que às vezes são divulgados? Essa visão de progresso exponencial nos benchmarks é um ponto crucial. Mas me pergunto, se o progresso é exponencial em benchmarks, por que a adoção em larga escala ainda tropeça? Será que estamos vendo um descompasso entre a capacidade técnica dos modelos e a nossa capacidade de integrá-los de forma eficaz nos negócios? É como tentar usar um motor de Fórmula 1 para entregar pizza.
A potência está lá, mas a aplicação prática exige adaptações e um entendimento mais profundo do contexto. O que você acha que falta para essa transição dos benchmarks para os casos de uso complexos e, consequentemente, para uma adoção mais ampla e bem-sucedida? Então, eu acho que é exatamente isso. Acho que o exemplo do carro de Fórmula 1 para entregar pizza é perfeito, porque a gente vê que tem uma saturação dos chatbots, onde tá todo mundo usando chatbots com IA, pelo menos as empresas mais envolvidas, e as pessoas estão se perguntando, tá, mas e o que tem além disso? E aí tem uma dificuldade de entender onde a inteligência artificial de fato gera valor no negócio. E o próprio o modelo de adoção também pressupõe processos mais estruturados e dados mais integrados, que a gente sabe que são problemas naturais de qualquer empresa. Nosso amigo caiu aqui. Bom, então é isso sobre a bolha da IA. Não acho que tem uma bolha, acho que de fato assim tem uma espuma, né? Ou seja, sim, tem um investimento, uma corrida por investimento, uma corrida para ver quem sai na frente, né? Quem vai ser o novo Google dessa nova era da IA. Talvez o novo Google seja o próprio Google. E aí a gente sabe que nessa corrida sempre há perdedores, né? E então a gente não tem certeza ainda exatamente aonde o dinheiro está sendo mal investido, porque a gente não sabe exatamente quem vai ser o bem-sucedido lá na frente. O que a gente vê é exatamente assim, que os casos de uso mais complexos eles estão trazendo mais resultado. E, bom, escrevemos um artigo bem completo aqui, né? Então, tem um hype, mas são projetos, muitos projetos que acabam sendo mal sucedidos justamente por não ter uma estruturação baseada em estratégia de geração de valor para o negócio, né? E é um momento de muita experimentação também. Então, o pessoal adora dizer que 95% lá, segundo a pesquisa do MIT, né, 95% dos projetos de IA fracassaram e aí parece que esqueceram, né, daquele mantra, né, erre rápido para aprender e fazer melhor ali na frente. Então acho que a gente está justamente nesse momento de errar rápido para entender melhor como utilizar, né? E assim, a gente sabe que a era dos chatbots, ela está ali num momento de, digamos, ser mais do mesmo, né? Todo mundo entendendo ali que pode colocar o seu chatbot com IA e isso está cada vez com uma barreira tecnológica com preço menor. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que a forma como esses chatbots interagem com os dados, elas podem variar de empresa para empresa e podem variar também no seu nível de complexidade, né? Então, não é só um chatbot para responder às pessoas, fazer qualificação de leads e conversar com dados ali. É possível fazer coisas muito mais úteis, interessantes e que geram mais valor para o negócio utilizando inteligência artificial. Então, um exemplo que eu dei hoje, no caso assim, de algo que a gente está desenvolvendo, que é tu utilizar gravações em áudio, né, de eventos para gerar releases de eventos, gerar matérias em tempo real daquele evento, utilizando a gravação de áudio do evento e também utilizando esse recurso de gravação de áudio para fazer resumos de reunião, para fazer até abordagens de briefing para outras equipes, assim. Então, eu acho que hoje, por exemplo, se usa muito recurso do chatbot, mas eu acredito muito no uso do áudio e da gravação e da transcrição de áudio para o futuro, porque cada vez mais a gente vai usar num modelo mais conversacional, né, esses recursos. Isso sem contar nos recursos mais profundos de previsão de dados, previsão de comportamento, né. Acho que esse é um segundo momento da IA que a gente ainda vai explorar com mais força nos próximos meses, né, que é a capacidade preditiva
da IA. Hoje a gente está muito ali no generativo, né? Processando dados e construindo conteúdo e respondendo, né, pessoas e tudo mais. Acho que essa IA preditiva ela ainda não apareceu no ponto de vista assim mais comercial ainda, né? Produtos que a gente vai lá, bota o cartão e usa. A gente ainda tem aí uma necessidade de uma modelagem um pouco mais complexa. E são justamente esses modelos que estão avançando mais rápido do que a IA generativa que está mais ao nosso alcance hoje no dia a dia, né?